Então, bom dia, pessoal. Eu sou o Pedro, aqui da equipe de Innovation Dev, Cloud Engineer, tá? Vou apresentar um pouquinho para vocês sobre infraestrutura como código e o Oracle Resource Manager. E a gente vai começar um pouquinho diferente. Em vez de a gente começar na parte teórica e depois ir para o lab, a gente vai começar no lab primeiro e depois ir para o teórico. Por que isso? Porque o lab, depois, ele é bem rapidinho de fazer, é bem simplesinho. E depois de feito, ele demora alguns minutinhos, né? Ele leva alguns minutinhos ali para processar e provisionar os recursos. E durante esses minutos, a gente passa pela parte teórica para poder já estar tudo pronto para os próximos labs que vai necessitar desse primeiro, beleza? Então, antes de tudo, vocês vão abrir aí a sua conta OCI, vão deixar logadinho, bonitinho. O link do lab, acredito que vai estar no chat aí para vocês acessarem, tá? Eu vou abrir aqui o meu navegador, só um minuto. Eu vou seguir com vocês. Compartilhar minha tela aqui. Beleza? Vocês vão estar nessa página principal aqui, onde possui todos os labs. Então, vocês vão abrir a URL do GitHub, Lab 1, Lab 2, até o Lab 5. Vocês abram aqui o Lab 1, beleza? Abrindo o Lab 1, a gente tem aqui no início as etapas, né? O que vai ser provisionado no final de todas as etapas que a gente passar. E aqui eu vou passando passo a passo, fazendo o lab. Para quem quiser acompanhar junto comigo durante aqui, tranquilo. Para quem quiser fazer no seu próprio tempo, aí falar, não, ele está indo muito rápido, eu quero ir mais devagar aqui. Você pode dar uma ignorada aqui e seguir o lab, porque todos os passos que está aqui é o que eu vou seguir com vocês, tá? Não vou fugir de nada disso. E depois que eu terminar aqui esses passos, que sim, que aí eu vou falar de assunto novo, que é o assunto teórico mesmo. Beleza? Então, primeira coisa, logou na sua conta OCI, abriu o lab, primeiro passo é a criação de um compartimento, que é aquela aí que você acabou de explicar. Um compartment nada mais é que uma pasta para a gente poder organizar nossos recursos dentro do OCI. Então, eu vou abrir aqui minha console. Eu estou aqui no meu ambiente. Primeira coisa, ele me ensina tudo bonitinho aqui. Você vai no menu lateral, Identity Security, Compartments. Então, menu lateral, Identity Security, e procura por Compartments. Ou então, basta escrever aqui Compartments, que ele já vai direto para lá, beleza? Então, abriu o Compartment. Aqui ele pede para a gente, após abrir o Compartment, criar em Create Compartment e dar um nome para ele. No caso aqui ele está dizendo para colocar DevFT. Vocês coloquem o nome que vocês acharem melhor. Como aqui já existe um Compartment DevFT, eu vou criar um DevFT Lab 1. Dou um Create aqui. Ele está pedindo uma descrição. Então, vou colocar aqui Lab 01 FT. Criei o nosso compartment, ou seja, nossa pastinha aí onde a gente vai provisionar nossos recursos. Próximo passo agora, a gente fazer o download desse repositório Git, que é onde contém nossos arquivos Terraform. Eu vou explicar mais adiante o que são esses arquivos e para que eles servem, tá? Como que eles nos ajudam aí no provisionamento. Então, a gente vai subir aqui, vai clicar nos 3 pontinhos, vai voltar, desculpa, aqui para baixo. Ele tem o link do repositório aqui, para esse acesso ao repositório, um outro repositório. E nesse outro repositório a gente vai clicar agora sim em Code e Download Zip. Fazendo o download desse zip, você pode voltar para o labzinho. Então, passo 1, clicamos no repositório, fizemos o download dele. Passo 2, a gente vai voltar no menu lateral, Developer Services, e agora vamos em Stacks. Tá? Então, menu lateral, Developer Services, Stacks. Cadê? Eu me perdi aqui já, mas vou pesquisar aqui que é mais fácil. Stacks. Quando você acostuma a usar a barrinha de pesquisa, não tem o que substitua. Aí, beleza. Feito isso, a gente volta aqui. Ele vai primeiro falar para a gente selecionar um compartment que a gente acabou de criar. Como foi comentado anteriormente, a gente tem um root, que é o principal, mas não é recomendado criar nada aqui. Então, a gente está no root atualmente, a gente clica aqui e vai no DevFT Lab 1, que eu acabei de criar. No de vocês vai estar o nome que vocês colocaram. Damos um Create Stack e aqui vamos seguir os passos. Dando um Create Stack, ele vai pedir para a gente passar o ponto .zip que a gente acabou de baixar e dropar aqui, arrastar para cá, para essa opção, tá? Então, eu vou abrir aqui a pasta do meu ponto .zip,
Vou arrastar aqui para baixo. Selecionar zip file antes de arrastar. Esqueci de selecionar. E agora eu arrasto para baixo. Beleza. Arrastando para baixo, ele já carrega várias informações. Então, ele já muda o nome aqui para Developer Fast Track, já muda algumas opções e me dá algumas opções para selecionar e customizar, tá? E aí, seguindo no Lab, o que a gente precisa customizar aqui, selecionar o nosso compartment. Então, aqui, deixa eu colocar essa guia para cá. Desce um pouquinho. Nosso compartment DevFT Lab 1 já está selecionado, beleza? Após isso, a gente vai clicar em mostrar opções avançadas. A gente pode dar um next aqui, mostrar opções avançadas. Seleciono o nosso compartment novamente aqui que ele está pedindo. E nessas opções avançadas aqui, um pouquinho mais para baixo, a gente vai selecionar aqui o Kubernetes Version. Então, mostrar as opções avançadas e vamos descer até as configurações de cluster do nosso AKE e decidir a versão aqui do nosso Kubernetes, tá? Então, configurações de cluster, a gente pode descer até encontrar Kubernetes Version, a gente coloca 1.23.4, exatamente o que estava dizendo no Lab, beleza? Veja se tem mais algum tipo de alteração, nenhuma, a gente pode dar um Next, um Create, e após ter feito isso, a gente já dá um Apply direto, um Apply e um Apply aqui. Pedro, mas eu não entendi nada do que a gente está fazendo aqui. Beleza, agora que a gente fez isso, a gente vai deixar esse processo rodando aqui, e eu vou entrar na parte teórica, onde a gente vai entender melhor isso. Beleza? Ah, foi muito rápido, sem problema nenhum. Vocês possuem aí exatamente os passos a passos que eu segui aqui. Vocês viram que eu fui abrindo e seguindo a mesma coisa que vocês têm acesso aí. Então, seguindo certinho como está no GitHub, não tem erro, tá bom? Vou voltar aqui para o meu PowerPoint. Vocês estão vendo meu PowerPoint em modo apresentação já? Tá tudo correto? Para ter certeza? Vou levar em consideração que sim. Ah, beleza. Então, agora falando sobre o Resource Provisioning, né, aprovisionamento de recursos, o que temos aí, né, na Oracle para aprovisionamento de recursos e o que é infra como código, tá bom? Então, nossa agenda é falar um pouquinho sobre o que é infra como código, capacidades e benefícios, um overview do que a gente tem na Oracle de gerenciamento de recursos, como isso funciona e, por último, né, os recursos gerais ali, as funcionalidades principais que temos. Então, primeira coisa, o que é infra como código? O que a gente fez ali? A gente não baixou um ponto zip, e dentro desse ponto zip, antes de vocês baixarem, né, se vocês olharem no repositório que a gente baixou, tem vários arquivos .tf. O que são esses arquivos? São arquivos com código dentro, e esse código nada mais é do que a nossa infra codificada. Mas como assim, Pedro? Em vez de você criar lá 200, 50, 100 máquinas manualmente, você entrar na sua console da cloud, entrar lá em máquinas, compute, dar um create, colocar o nome para ela, configurar ela, passar por todos os passos para criar uma, depois criar a segunda do mesmo jeito, assim por diante, você codifica isso uma vez ali no seu ponto .tf, né, no seu arquivo Terraform, roda ele uma vez e as 200 máquinas, 50, quantas máquinas for, são provisionadas de uma vez só. Você não se preocupa com nada disso. Mas, Pedro, qual que é a vantagem de eu utilizar isso, né? Por que eu vou codificar isso se eu posso simplesmente de forma visual ali provisionar tudo? Tá? A vantagem disso é que depois que você tem uma infra codificada, você consegue gerenciar isso muito fácil. Atualizar ela, ver detecção de desvios e etc., que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Mas os desenvolvedores e engenheiros utilizam infra como código juntamente com prática DevOps. Ou seja, você consegue usar CI/CD, né? Então, eu preciso atualizar aqui a capacidade de 50 máquinas. E eu tenho essas 50 máquinas, eu vou ter que ir uma por uma atualizando essa capacidade? Não, basta você mudar uma variável no seu código, aquela variável, quando você codificou, você já codificou com boas práticas, ou seja, você deixou uma variável ali para poder mudar ela em um arquivo e mudar todas as variáveis das outras máquinas criadas. Mudou a variável, rodou novamente o código, pronto, todas atualizadas. Você não precisa se preocupar com nada mais. Então, você consegue utilizar isso, reutilizar o código já feito, que esse é o principal objetivo da infra como código,
e reprogramar, atualizar sempre a sua infraestrutura o mais rápido possível, beleza? Ela é gerenciada a partir do código e não manualmente. Isso facilita muito. E temos o Oracle Resource Manager, que é um carinha que gerencia também nossa infra dentro do OCI, utilizando o Terraform, tá? Terraform não é uma linguagem Oracle, é uma linguagem open source de mercado, então a gente vai aprofundar um pouquinho mais adiante, beleza? Um exemplo de uso da infra como código. Aqui, como usuário, né, ou como desenvolvedor, criamos uma configuração de Terraform. A gente tem o nosso código já provisionando uma VCN, um compute, um OKS, seja lá o que precisa na nossa arquitetura. Aqui no caso de uso do slide, a gente tem um web server, um Autonomous e a parte de infraestrutura como todo, compute, storage, network, etc. Tendo codificado isso, a gente vai rodar isso no Oracle Cloud e ele vai montar nosso ambiente, nossa arquitetura ali que a gente pode chamar de ambiente de preparação, ambiente de stage. Vamos fazer o teste para ver se essa infraestrutura realmente aguenta a nossa carga, nosso workload aí. Vamos fazer um stress test, ver se é tudo aquilo ali que a gente precisa mesmo, se a gente precisa de mais, se a gente precisa de menos. Fez os testes, descobriu alguns problemas, corrige esses problemas diretamente no código e roda novamente para poder já ter os ambientes de produção corrigidos. Então, você não perde tempo nenhum. Nossa, errei na arquitetura, preciso mudar isso, vou ter que mudar manualmente. Não, você simplesmente reutiliza tudo que você tem, muda só o que precisa, roda de novo o código e tá tudo pronto na sua infraestrutura, beleza? Capacidades e benefícios, né? É reutilizável, como eu comentei, então, depois de feito uma vez, você pode mandar para N pessoas, e essas N pessoas vão ter, literalmente, como replicar essa arquitetura a qualquer momento, porque está num código open source ali que você pode rodar em qualquer lugar praticamente. Idempotência, o que significa idempotência? Nossa, que palavrinha. Basicamente, significa que sempre quando você rodar ele vai ter o mesmo resultado, né? Essa palavra vem de funções matemáticas, que quer dizer que sempre quando você rodar uma função matemática, caso você não mude nada nela, o resultado será sempre o mesmo. Então, a infra como código traz isso como recurso. Se já deu certo uma vez, se você já tem sua infra certinha, tudo rodando, tudo bonitinho, sempre que você rodar ela, ele vai replicar aquela infra já testada, já rodando perfeitinha, tá? Você tem muito mais agilidade, porque depois de feito uma vez, você reutiliza, você faz toda a atualização, você faz toda a remoção de recursos, adicionar recursos muito mais fácil, muito mais rápido. A auditabilidade também é bem mais simples. Então, você reduz muito risco, né, de risco manual, risco humano, no sentido de, pô, eu preciso alterar 50 máquinas, e aí se perde na conta ali, né, um exemplo simples, se perde na conta, altera as 48, nesse caso, você alterando uma variável no código, você já altera 50 e pronto, você não tem dúvida que isso foi alterado, tá? Você reduz muito a complexidade disso, porque pensa, numa arquitetura grande, uma pessoa tem que manualmente alterar os recursos, ter certeza que está tudo alterado, que não esqueceu de nada. Então, você aumenta muito a conformidade da sua infraestrutura e aumenta a produtividade, porque tendo tempo sobrando, né, restando, que você não está gastando com erros manuais ali, com erros que você não precisa ter, baseado na infraestrutura como código, você aumenta a sua produtividade, tá? Resultando aí num gerenciamento muito mais fácil. O Resource Manager. O que é o Resource Manager da Oracle? Pedro, eu entendi que Terraform é uma linguagem de infra como código. Com Terraform eu consigo fazer tudo isso que você me explicou. Mas para que eu preciso então da ferramenta da Oracle? O Oracle Resource Manager, ele é um gerenciador de infraestrutura também, que é baseado aí, que tem como serviço o Terraform. Então, você tem os seus arquivos Terraform, faz o upload dentro do Oracle Resource Manager, e ele aí, depois que você fez esse upload, ele, de forma completamente visual, vai te trazer um monitoramento aí de toda essa infraestrutura. Então, você vai conseguir automatizar o provisionamento de todos esses recursos. Você pode utilizar tanto a parte visual do Oracle Cloud, como CLI, SDK do Terraform, e etc. Ah, eu gosto de linha de comando, eu quero usar o CLI do Terraform. Já usei Terraform, quero usar no Oracle Cloud, mas não quero usar o CLI da Oracle. Eu quero usar o CLI do Terraform sem problema nenhum. A gente tem suporte completo para qualquer tipo de acesso. Você consegue utilizar o Terraform de qualquer maneira. Principais benefícios, né? Automatizar e padronizar, que eu já comentei nos slides anteriores. Então, você tem uma padronização muito grande da sua infra, né? Você não tem que cada hora fazendo um padrão diferente. Fez uma vez, você já está padronizado aquilo e você vai seguir aquele padrão sempre que for necessário.
você tem uma integração bem profunda com o CI, ou seja, por isso o Resource Manager está dentro do Oracle Cloud, tudo que está em volta do Oracle Cloud, você também tem acesso. Então, ou seja, gerenciamento de identidade, gerenciamento de tags. Então, tudo isso, por esse recurso já está englobado, né, numa caixinha ele, que é o OCI, onde tem muitas coisas em volta, você tem esses benefícios de poder utilizar esses recursos tranquilamente juntamente com o Resource Manager, tá? Sem bloqueio, ou seja, sem lock-in nenhum, porque você tem tanto migração simples de nuvens privadas para Oracle, quanto de nuvens da Oracle para terceiros e assim por diante. Não tem problema nenhum e é construído com open source, né? Então, é basicamente, vou ficar lock-in, vou ficar preso a Oracle? Não. Beleza? E aí a gente tem algumas terminologias no Resource Manager que é legal vocês entenderem, tá? Então, primeiro é uma stack. No laboratório a gente criou uma stack, jogou o ponto .zip lá dentro, foi dando next, alterou algumas informações e finalizou. O que é uma stack? Stack nada mais é que um conjunto de recursos dentro do OCI, né? Uma pilha de recursos ali. Então, você tem ali sua arquitetura inteira, né? Você tem um ponto .zip com vários pontos Terraform lá montando sua arquitetura. Quando você cria uma stack, você está juntando, você está criando esse conjunto de recursos dentro do OCI. Você aloca esses arquivos dentro da stack e aí você decide quais ações você vai tomar através dessa stack, que são os jobs. E aí, então, um job, o que que ele é? Você tem vários jobs que você pode executar, que é outra terminologia também do Resource Manager. As ações possíveis que você pode executar depois de criar uma stack com seus arquivos Terraform é os padrões do Terraform, para quem já conhece Terraform, o plan, apply, destroy e o import state. Para quem não conhece, o plan é basicamente o carinha que você roda para ele poder verificar o seu código inteiro, ele vai listar tudo que você codificou dentro para provisionamento de recursos, vai listar esses recursos que você codificou, mas ele não vai provisionar ainda. Ele literalmente vai fazer um checklist ali de tudo que você codificou. Se tiver algum erro no código, ele já vai apitar ali mesmo e vai te mostrar qual que é o erro. O apply é literalmente o cara que vai passar por todo o código, assim como o plan, só que ele já vai passando, aplicando e realmente provisionando no seu ambiente. Então, o plan é o cara que vai fazer o teste do código ali e o apply é o que vai realmente colocar em ação e provisionar os recursos. Destroy é o contrário do apply, então, pô, eu provisionei minha infra aqui e, pô, tem 50 recursos aqui, eu vou ter que apagar um por um. Não. Se você quiser destruir a sua infra ali, apagar a sua infra para poder criar uma nova do zero, você dá um destroy e pronto. Tudo que está ali no arquivo Terraform, ele vai procurar no seu CI e vai desprovisionar, né? Vai excluir ali. E o import state, o state file no Terraform nada mais é do que um arquivo onde contém todos os mapeamentos, todos os recursos provisionados na sua cloud, beleza? E como funciona isso? Exatamente como a gente fez um lab. A gente pega um conjunto de arquivos Terraform, seja 1, seja 10, seja 20. Você pode ter, mas para cada, eu tenho que ter vários arquivos Terraform. Em um arquivo, você pode provisionar a sua arquitetura inteira. Mas por boas práticas, a gente separa em um arquivo de compartment, outro arquivo de VCN, outro arquivo de OKE e assim por diante, para ficar mais organizado. Você tendo esse conjunto de arquivos, você tendo a sua infraestrutura já codificada, você abre o Resource Manager, cria uma stack, faz o upload disso lá dentro, via console, via SDK, via click, como você preferir. Executa um job, um plan, um apply, um destroy, o que for necessário ali na hora. Obviamente, se você não provisionou nada ainda, você vai dar o apply. Feito o apply, você já consegue ver o estado gerenciado aí da sua infra, detectar desvios e etc. Detectar desvios, como eu comentei anteriormente, a gente vai aprofundar um pouquinho adiante, tá? Aqui só para vocês terem uma ideia, para quem já mexeu com Terraform, etc., sabe como funciona, para quem não mexeu, para vocês terem uma ideia de como seria um código Terraform. Então aqui a gente tem vários arquivos, como eu comentei, um de compartment, compute, database e tal. Precisa estar separado assim? Não precisa, pode estar tudo em um, mas por boas práticas de organização, e a gente como devs organizados, a gente sim quer separar os arquivos, a gente vai fazer separadinho assim, beleza? Ah, mas esse código é muito complexo. Tudo que você entrar lá na documentação do Terraform, entrar no Cloud Provider Oracle, que lá tem nativamente na documentação, você fala, pô, eu quero criar um compute. Ele vai te abrir a documentação e vai te dar o bloco de código pronto. Você copia e cola isso, muda as informações do seu compute, de como você quer criar essa máquina, e está feito, tá? Não tem dificuldade nenhuma. A gente tem também o main.yaml. Esse carinha já é um recurso já mais específico do Oracle Cloud, do Resource Manager, que é aquele carinha que a gente foi alterando as variáveis ali no início. A gente mudou a versão do Kubernetes,
a gente colocou o compartment que a gente queria provisionar os recursos e etc. Quando você cria um arquivo Terraform, você pode deixar isso tudo mocado, tudo fixo, né? Então, vai sempre criar no compartment X, vai sempre colocar aí na versão Y. Mas você também pode criar uma telinha, montar uma telinha com esse ponto YAML, onde vai mostrar aquilo para a gente, aquelas opções, onde tem o valor default, o valor padrão e o valor opcional caso a pessoa queira mudar. Então, eu quero mudar o meu compartment, então a pessoa pode mudar. Caso contrário, vai para o compartment default. Quero mudar a versão do meu Kubernetes, assim por diante. Então, você monta o template da infraestrutura e deixa a cargo da pessoa que for provisionar isso, alterar algum tipo de informação que seja necessária ali ser customizada. Beleza? Temos também dentro do Source Manager uma central de soluções, que é basicamente uma aba onde a gente tem vários templates já prontos de recursos para ser provisionados na stack. Então, eu não quero codificar para criar um Autonomous Database, por exemplo, um Block Volume, um Compute. Você já tem ali umas soluções prontas onde você simplesmente pega esse template, ele já seleciona e está pronto para uso, beleza? Você não precisa fazer nada do zero. Descobertas de recursos, isso é muito interessante. Pedro, eu não conhecia infra como código, eu já tinha minha infra provisionada aqui manualmente, me interessei e eu quero ver como que eu faço. Eu preciso reprovisionar tudo, fazer tudo do código do zero? Por Source Manager, não. Você tem uma opção onde você tem sua infra já provisionada no Oracle Cloud, beleza. Você não tem ela gerenciada com o infra como código, no Source Manager, etc. Em vez da gente selecionar a opção de My Configuration e arrastar um ponto .zip, a gente seleciona a opção de o compartment existente. Então, você seleciona o compartment existente, ele vai perguntar qual que é o compartment que você quer pegar. Você seleciona o seu compartment, sua pastinha onde está seus recursos já provisionados, e ele vai gerar uma stack baseada em todos aqueles recursos já provisionados, ou seja, sem nenhuma linha de código, você já tem a sua infra gerenciada ali no Source Manager. Beleza? Então, você consegue duplicar, reconstruir a sua infra existente muito facilmente e já começar a usar Terraform com o que você já tem pronto, tá? A gente tem integração com GitLab, GitHub, Object Storage, que é literalmente para a gente ter aquelas práticas que eu comentei de DevOps, CI/CD, né, uma edição de código mais rápido, versionamento e etc. Drift Detection, que eu comentei com vocês, que é a detecção de desvio. Para que serve esse carinha? Você provisionou a sua arquitetura inteira e você tem um padrão ali, por exemplo, de OCPUs por recurso. E algum dos recursos que você provisionou, ele teve uma mudança drástica ali entre a quantidade de consumo, tanto para mais ou quanto para menos. O Drift Detection vai ser o cara que vai te dizer o que está acontecendo de mudança. Quando você provisionou no dia tal, hora tal, as máquinas estavam com essa configuração. Agora ela mudou, ela está com configuração Y. E aí você vai entender se essa modificação realmente deveria ter acontecido ou se é algo fora de compliance, algo que realmente não deveria ter acontecido. Então, esse Drift Detection ele ajuda muito na conformidade da sua arquitetura. Ele vai te trazer certeza que está tudo funcionando como deveria estar, e se algo sair do eixo, ele vai te avisar. Beleza? Resumo geral de tudo que eu disse, né? A gente tem um gerenciador de recursos aí que habilita o uso do Terraform, que é totalmente open source. Você pode dimensionar o seu workload aí muito mais fácil e muito mais confiável, porque depois de feito uma vez, você tem certeza, você tem a idempotência que isso vai sempre funcionar da mesma forma das próximas. Você consegue criar o seu código Terraform baseado na descoberta de recursos. Então, eu não tenho nenhum código Terraform pronto, mas eu tenho minha arquitetura pronta já provisionada. Você utiliza o Resource Manager para poder criar uma stack e sua configuração Terraform automaticamente. Integrações com GitLab, GitHub, etc. E garantia de conformidade utilizando o Drift Detection. Beleza? Então, esse foi um overview geral de infra como código e Oracle Resource Manager. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aí no Opinion.